Você já parou para pensar no seguinte? Quando você tenta aprender inglês ou entra em sala para dar uma aula de inglês, como você sabe o que fazer? Isso é, como você sabe se vai aprender ou seus alunos vão aprender? Talvez você imite alguma professora ou algum professor que te marcou, não é verdade? Ou então você segue o livro didático adotado pela escola. Mas como os autores desse livro e a sua professora bacana da quinta série sabiam como ensinar ou aprender uma língua? Veja o que Hans Stern escreveu em 1983 em seu livro Fundamental Concepts of Language Teaching. Assim que tentamos aprender uma língua, nos deparamos com os questionamentos mais fundamentais acerca da natureza da linguagem. O que é língua? Como deveríamos começar a aprender uma língua? Qual é a melhor maneira de dividir essa enorme tarefa e organizar as diversas características que reconhecemos como partes de uma língua? Ninguém consegue ensinar ou aprender uma língua por muito tempo sem se deparar com alguns dos grandes enigmas sobre a natureza da linguagem que têm desconcertado grandes pensadores desde a antiguidade. Até o mais jovem aprendiz pode às vezes presentear seu professor com as questões mais profundas. Quanto tempo vai nos levar para aprender toda a língua? Todas as palavras estão no dicionário? Por que há tantas exceções? A teoria de linguagem com a qual o professor opera pode não ser formulada conscientemente. Ela pode simplesmente estar implícita nas tradições de ensino, em conceitos empregados para se falar sobre língua, na maneira como livros didáticos são organizados ou no conteúdo e formato de dicionários e gramáticas. Mas é muito difícil de se imaginar que uma língua poderia ser ensinada sem alguma concepção subjacente de uma natureza geral de linguagem. Nesse vídeo vou tratar desses conceitos a respeito da natureza de linguagem ou de teorias de linguagem que guiam o ensino-aprendizagem de línguas. Vou fazer isso me baseando no primeiro capítulo do livro The Ecology and Semiotics of Language Learning, de Leo Van Leer. Leo Van Leer nasceu na Holanda em 1944 e faleceu nos Estados Unidos em dezembro de 2012. Ele foi professor de Educational Linguistics no Monterey Institute of International Studies, na Califórnia, e diretor do Center for Language in Education and Work na mesma instituição. Publicou vários artigos e livros nas áreas de interação, participação, autonomia, identidade, consciência linguística, análise de discurso, pesquisação, semiótica e ecologia do aprendizado de línguas, que é o tema do livro que vou tratar nesse vídeo. Van Leer fez reflexões parecidas com aquelas perguntas que te fiz no começo desse vídeo e com os pensamentos de Stern. Ele dizia que, como profissionais de educação linguística, todos nós temos nossas teorias de como fazer o nosso trabalho. Isso inclui teorias de ensino-aprendizagem e também algum tipo de teoria de linguagem. Nem sempre damos o nome de teoria para essas coisas. É mais comum chamarmos de pontos de vista, opiniões, crenças ou coisas do tipo. No entanto, essas são as teorias que fundamentam nosso trabalho, que usamos para justificar nossas atividades. Na maior parte das vezes, essas teorias são implícitas, quer dizer, nós não pensamos muito sobre elas, e eu diria que nós não tiramos essas teorias diretamente de livros de grandes estudiosos, mas sim da experiência prática que tivemos e continuamos a ter, tanto como estudantes quanto como professores. Você já usou um livro didático de inglês? Como aluno ou como professor? Geralmente dessa experiência você formula suas teorias sobre o que funciona e o que não funciona para aprender, e também sobre o que tira a paciência das pobres criancinhas. E dos adolescentes. E fala a verdade, dos professores também. Agora, se você quiser ter o controle de suas próprias ações e não depender do que o livro didático manda, por exemplo, Van Leer defendia que você precisa tornar explícitas essas suas teorias implícitas e se fazer as seguintes perguntas: consigo realmente defender esses pontos de vista? Sou capaz de defendê-los contra aqueles que possam discordar da maneira que eu faço as coisas? Consigo desenvolver minhas teorias implícitas prévias e torná-las mais consistentes, mais de acordo com o tipo de professor que quero ser?
Você precisa se fazer essas perguntas se quiser estar no controle das suas próprias ações e ser a professora ou o professor que deseja ser. Então, vamos refletir um pouco sobre teorias de linguagem que podem basear a sua prática. Se você fizer a pergunta: o que é língua? Vai conseguir uma resposta que inclui uma porção com algo do tipo: a língua consiste de sons, consiste de palavras, consiste de frases e assim por diante. Além de uma declaração funcional mais geral do tipo: um sistema de comunicação. O assunto da linguagem é tão enorme e variado que uma única teoria de linguagem que abarque tudo não se encontra em lugar algum. Ao invés disso, encontramos teorias da origem da linguagem, de seu desenvolvimento, de sua variação, de seu significado, gramática e assim por diante. Mas a língua não pode ser reduzida à gramática ou ao significado somente, e ela não pode ser separada da totalidade das maneiras que a usamos para nos comunicar e fazer sentido no mundo. Gestos, expressões e movimento não podem ser eliminados da mensagem verbal, e a construção de sentido não pode ser reduzida à sintaxe ou construções lexicais. A língua, em sua essência, é tanto encarnada, isso é, está presente no nosso corpo, quanto dialógica. Isso quer dizer que usamos a língua com outras pessoas. Essa perspectiva é muito diferente de teorias abstratas de linguagem que você pode já ter estudado, como aquelas que defendem que a língua paira fora e sobre as cabeças das pessoas. Então, vamos tratar do seguinte: algumas suposições comuns sobre língua, teoria linguística, ensino e aprendizagem. Van Leer levantou em seu livro algumas das suposições mais comuns que pessoas como professores, linguistas e muitos responsáveis pelas políticas educacionais mantêm. O que ele pretendia era capturar algumas teorias implícitas, sugerir a que teorias explícitas elas podem se relacionar e também identificar quais práticas de ensino podem derivar dessas suposições e teorias. Van Leer apresenta 7 suposições comuns que ele denominou e eu traduzo aqui como computacional, armazenamento, ou, componencial, correção, línguas em confronto, separação. Vou discutir cada uma dessas suposições. É importante frisar que essas não são as únicas suposições sobre essas questões de língua e ensino que não foram examinadas a fundo. Então há outras, provavelmente muitas outras. Outro ponto importante de ressaltar é que essas suposições fazem sentido até certo ponto, mas elas podem levar a práticas de ensino-aprendizagem, no mínimo, questionáveis. Então, vamos a elas. Computacional. Você já deve ter visto uma representação parecida com essa, de duas cabeças com setas nas duas direções entre elas. Se você é um estudioso da linguagem, um estudante de letras, por exemplo, já deve ter se deparado com essa ilustração em especial. Reconhece? Está presente no curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure, considerado o pai da linguística moderna. Também, se você é da área da comunicação, como jornalismo, publicidade ou design, provavelmente já viu uma representação semelhante, mais elaborada, como esta, sem as cabeças, mas com mais elementos. Essa ilustração representa o famoso modelo de comunicação de Shannon Weaver. Todas essas ilustrações que mostram o emissor de uma mensagem de um lado e um receptor dessa mensagem do outro representam o chamado modelo de linguagem do emissor-receptor. Nesse modelo de linguagem, a comunicação acontece assim. Uma pessoa A envia uma mensagem e uma pessoa B recebe essa mensagem. Daí B manda uma mensagem de resposta e A recebe a mensagem. Essas mensagens começam como pensamentos em A, então elas são codificadas em linguagem, isso é, os pensamentos que estão dentro da cabeça do emissor se transformam nos sons, ritmos e entonações que formam as palavras da língua, e é assim que saem da boca do falante. Na outra ponta da conversa, a linguagem é decodificada, quer dizer,
Os sons viram pensamentos novamente, dessa vez na cabeça do receptor B, para que ele possa entender a mensagem. E assim por diante. Faz sentido para você essa maneira como a linguagem funciona? Bom, essa é uma suposição comum entre a maioria das pessoas. O nome que Van Leer dá a essa suposição a respeito da linguagem, computacional, se dá porque nesse modelo de linguagem o cérebro funciona como um computador, rodando programas de regras, de dicionários, de processos. Tudo isso para processar dados. Por isso, essa maneira de ver a língua é associada à teoria do processamento de informações e também à ciência cognitiva em seus estágios iniciais. Nessa concepção de linguagem, o foco está no que acontece no cérebro, mas muito do que acontece lá nós não conseguimos controlar e acessar. Outra pressuposição é que muitos desses processos podem ser inatos, instalados nos nossos cérebros desde que nascemos, por assim dizer. Muito parecido com os processadores e chips que são instalados em computadores. Claro que há críticas em relação a essa visão sobre a linguagem e como ela funciona na comunicação. Roy Harris, fundador da linguística integracional, chama a visão da comunicação como processamento de informações de telementação. A comunicação nessa perspectiva se assemelharia ao correio da cidade, com pacotes linguísticos prontos que de alguma forma permitiriam que as mentes das pessoas fossem compartilhadas. É como se, quando conversássemos com alguém, nós possibilitássemos que a outra pessoa lesse a nossa mente e vice-versa. Para Harris, a telementação é a teoria que explica a comunicação como a transferência de pensamentos da mente de uma pessoa para a mente de outra pessoa. Muito louco isso, né? E mais louco ainda se pararmos para pensar que muitas vezes consideramos a comunicação pela linguagem exatamente dessa maneira. Frequentemente nos irritamos se alguém entende algo diferente do que tínhamos como intenção comunicar. Como assim você entendeu outra coisa, se eu deixei você ler a minha mente? Mais ou menos assim. Quando Harris diz em sua metáfora do correio da cidade que os pacotes linguísticos são prontos, é porque a língua nessa perspectiva é vista como um código fixo. E por código fixo se considera um que se mantém invariável de falante para falante e de ocasião para ocasião, dentro da esfera na qual ele opera. Ele é fixo no sentido de que as regras institucionalizadas de um jogo são fixas. Harris aqui faz alusão a Saussure, que comparou a língua com as regras de um jogo de xadrez. Um cavalo só pode andar em L e um bispo em diagonal, por exemplo. Então não há o que fazer fora dessas regras. A consequência disso para a língua e seu uso na comunicação é que o papel do ambiente, incluindo os aspectos sociais das atividades das pessoas, é negligenciado, se não ignorado. Ou seja, não importa quem está falando ou em que situação se está falando, a língua se manifesta dentro das mesmas regras, ou deveria. Outro aspecto dessa maneira de ver a língua e a comunicação por meio dela é que o corpo do falante não tem vez, já que o cérebro é considerado como um processador de dados independente e sem corpo. Tudo acontece no cérebro no que diz respeito à linguagem. Assim, gestos, emoções ou como a pessoa se parece fisicamente não influencia no uso e interpretação da linguagem. E como essa visão se traduz na sala de aula? Bom, se o seu cérebro funciona como um processador de informações, você precisa realizar práticas baseadas em promover a troca de mensagens para que você aprenda uma língua. Algumas ocorrências dessas atividades são os trabalhos em duplas, onde existe uma lacuna de informação entre o estudante A e o estudante B. Por exemplo, em uma tarefa em que os alunos precisam preencher um formulário com informações pessoais de outros estudantes. Os estudantes não têm essas informações, por isso têm que trocar mensagens entre eles, fazendo perguntas do tipo "What's your name? When were you born?" E então, processar essas informações e, por fim, preencher o formulário. Assim,
há a necessidade de muitos envios e recepções de mensagens, e por conseguinte, muito processamento nos cérebros respectivos.